Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar início à nossa programação vamos dar continuidade, na verdade, me desculpa aí, me enrolei, da nossa programação da semana, conversando aqui sobre diversos temas e debater sobre várias questões que precisam ser conversados, precisam ser falados, precisam ser discutidos aí pela classe trabalhadora, mas também aí pela nossa esquerda. E vamos falar de algo que é de extrema importância, coisa que o Mesa de Debates faz, né, que é conjuntura nacional. Então vamos estar novamente a, a realidade. Então, o primeiro convidado aqui desse debate é a Rose. Ela que é da CST Corrente, que, né, acabou de romper, né, com o pessoal. Então, Rose, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Oi, Guilherme, tudo bom? Assim, primeiro eu queria agradecer muito, né, o convite. Você me ouve bem? Eu queria agradecer muito o convite em nome da CST, Corrente Socialista de Trabalhadoras e Trabalhadores, pela, enfim, poder participar aqui, né, dessa live. Eu sou uma das companheiras aí, fundadoras aí do PSOL, né, lá em 2003, 2004. Dessa longa trajetória, né, já fui parte do Diretório Nacional do PSOL, da Executiva Nacional e secretária-geral do PSOL também, aqui do Rio de Janeiro, né, e sou dirigente da CST, faço parte aí da nossa, enfim, dessa luta diária aí que a gente vem travando aí a favor da nossa classe, da classe trabalhadora, aqui no Brasil. Então, te agradecer muito o convite aí em nome da CST. Maravilha, Rose. Rose, vou começar aí já, né, falando aí do atual governo, né? Nesse pouco período que a gente, né, tem aí de governo Lula, nós acompanhamos aí o arcabouço fiscal, né, que é um ataque em relação à classe trabalhadora, né? Como que você vê essa medida, primeiramente? E já tá para falar que o governo Lula está mais à direita do que os outros governos aí que o PT fez? Oi, Guilherme, acho que é uma boa pergunta isso, né, do arcabouço fiscal, né, porque, de fato, assim, trata-se de uma medida, é a principal medida do governo Lula, né, de ajuste fiscal, e que ela é tão importante que ela vai nortear o conjunto da política econômica nos próximos anos, né, então não se trata de uma medida qualquer. E ela tem sido muito chamada de uma espécie de teto de gastos 2.0. Vamos lembrar que, inclusive, uma das principais pautas, né, colocada durante a campanha eleitoral do ano passado era a necessidade de revogar o teto de gastos do Michel Temer, que limitava já os investimentos públicos, e que, inclusive, o Lula, no dia da sua posse, né, no discurso de posse, dizia que ia revogar o teto de gastos. E, ao invés disso, a gente viu, de fato, um arcabouço fiscal que vai limitar os investimentos nas áreas sociais, né? A gente está falando da saúde, da educação pública, da segurança pública, das pautas, enfim, das mulheres, da LGBTQIA+. Né? Vocês têm uma ideia, né? Segundo o estudo da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Hoje, por exemplo, o Brasil consome cerca de 5 bilhões por dia para pagar o sistema financeiro. E isso, de fato, é o eixo do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, de fato, segue essa lógica: manter o pagamento da dívida pública aos banqueiros internacionais, né? Banco internacional. Esse é o centro, esse é o eixo da política econômica, né? Do arcabouço fiscal. Eu diria assim, eu acho que você perguntava, né, mais à direita, assim, eu acho que assim, a gente está em conjunturas diferentes, né, do que foram os outros governos outros governos do Lula, né, mas um fato é assim, segue a mesma lógica, que é governar
junto com setores, junto com a burguesia nacional, com as multinacionais, né, subserviente ao imperialismo, né, norte-americano, europeu e chinês. Então, segue essa mesma lógica, né? E o arcabouço fiscal já demonstra essa subserviência aí, de garantir, de fato, o pagamento da dívida pública. Tanto é que a FEBRABAN, né, o FMI, todos os organismos internacionais, de fato, aplaudiram, né, essa aprovação do arcabouço fiscal. Né? Então, de fato, a gente tem uma situação, né, de um ataque muito virulento assim contra a classe trabalhadora, né, através desse arcabouço fiscal. Perdão, Rose. E Rose, fazer uma pergunta mais retórica, né? Que eu já sei a resposta, né? Mas acho que é importante abrir esse debate aí pro ouvinte. Você fala aí que o governo Lula, né, governa com a burguesia nacional e com o imperialismo, né? A pergunta que eu faço aí para o ouvinte entender é por que, que não dá para governar com esses setores juntos, né? Por que, que governar com esses setores juntos, na verdade, é um problema? Oi, Guilherme, assim, não. Primeiro assim, né, de fato a gente viu, em primeiro lugar, que o Lula, né, o vice do Lula é o Geraldo Alckmin, né, uma das figuras históricas, né, do tucanato, né, que já foi governador de São Paulo e tudo mais, né? E a gente vê hoje, né, a composição toda do ministério do governo Lula é composto por setores ligados ao agronegócio, né, como o ministro da Agricultura, que é um sojeiro, né, além de diversos ministros, né, que são ligados aí à direita, inclusive à extrema-direita, né, como o ministro da Defesa, né, o José Múcio, né, e a gente sabe, sim, que, de fato, quando se governa com setores patronais, com a burguesia, com as multinacionais, é, fatalmente esse governo vai estar a serviço desses setores de classe. Né? A gente sabe que a burguesia, os patrões, nunca vão dar nada de graça para a classe trabalhadora. Né? Tudo que a gente conquistou historicamente foi através da gente, de muita luta, de muita mobilização, arrancando os nossos direitos dessa classe que está aí. Então, sempre a classe, a burguesia, né, os empresários, banqueiros, o agronegócio, sempre vai querer governar através de medidas que possam favorecer a sua classe social, que significa retirar direitos, significa atacar direitos da classe trabalhadora, né, como a gente viu agora, por exemplo, que foi o marco temporal, né, que atacou aí a luta das terras indígenas, ou que a gente está vendo agora, por exemplo, que o governo assumiu e a gente não viu nenhuma das contras-reformas neoliberais serem, de fato, foram terminadas. Todas as contras-reformas, sindical, trabalhista, previdenciária, elas seguem, né? Porque, de fato, é um governo que governa junto com os setores patronais. Então, fatalmente, todas as medidas vão ser aplicadas, vão ser implementadas para esse setor social, né? É como água e óleo, né? Como falava Marx, é água e óleo, ou seja, são duas classes sociais antagônicas que vão estar se enfrentando, sempre se chocando. Evidentemente que nada com os patrões vão beneficiar a classe trabalhadora, né? Então, o que a gente está vendo agora no arcabouço fiscal é que a gente está vendo agora, por exemplo, com a reforma que foi aprovada agora, né, há pouco tempo, a reforma tributária também, que mantém os mesmos privilégios, né, a mesma lógica, os privilégios aí voltados aí para favorecer, né, os grandes bilionários, né, enfim, desse país, né. Então, de fato, a gente já teve experiência no passado, durante 14 anos que o Lula governou dessa mesma forma, e a gente sabe que não teve benefício para a classe trabalhadora, né, muito pelo contrário. E essa reforma tributária, Rose, como que você está enxergando ela, né? Eu vejo muitos petistas e até mesmo pissolistas, como o próprio Guilherme Boulos, né, falando que agora o negócio vai, né, a gente vai taxar, né, jatinho, vai taxar iate, né? E eu acho que a conversa é um pouquinho um buraco mais embaixo, né? A gente taxa iate, mas as grandes fortunas a gente não taxa, né? Então, queria que você dialogasse um pouco sobre essa questão da reforma tributária, né?
Sim, é bem importante, né, essa questão, Guilherme, assim. De fato, assim, o eixo da reforma tributária, ela, de fato, ela não ataca o principal problema que a gente tem. O que é? Que tem um tributo onde quem é trabalhador, né, que é a classe trabalhadora paga mais imposto, enquanto a burguesia, os setores empresariais, né, os bancos, o agronegócio pagam menos imposto. Esse é o centro, né? Então, ou seja, uma das principais reivindicações que a gente tem, que é a taxação das grandes fortunas, dos bilionários, essa reforma não atende. Muito pelo contrário, né? Uma reforma que foi apoiada pelo Centrão, Arthur Lira, pela Febraban, pelos governadores, inclusive da extrema-direita, como o governador Tarcísio de São Paulo, que foi um dos articuladores, junto com o governo, dessa reforma, a gente sabe que coisa boa não vem por aí. Então, por exemplo, ela ampliou a isenção, né, de impostos para as entidades religiosas, todas as entidades religiosas, né? Aumentou, por exemplo, para os setores da mineração e do agronegócio, né? Para os setores aí privados da saúde e da educação, né? E as supostas medidas positivas, né, enfim, que o Guilherme Boulos e outros utilizam para justificar o apoio a essa reforma tributária, ainda vai ser debatida em lei complementar. Olha só, né? Ainda vai ser debatido, não é que se aprovou isso não é verdade. Vai depender de uma lei complementar que vai ser discutida por esse mesmo Congresso que acaba de aumentar, né, a exoneração de impostos a setores aí, enfim, como o agronegócio e a grande indústria, por exemplo, que foi também agraciada aí com a isenção de imposto, né? Então, na verdade, isso tudo é uma justificativa para apoiar essa reforma tributária que não ataca o centro que a gente tem hoje, o grande problema que o trabalhador, que a trabalhadora segue pagando mais imposto, enquanto a grande burguesia vai ser agraciada aí com essa exoneração aí dos impostos, né? Entendi, Rose. Mas, Rose, uma coisa que a gente precisa conversar aqui, principalmente em relação à questão da reforma tributária, né? É que o próprio Bolsonaro, né, entrou em choque com o Tarcísio, né? Que o Bolsonaro falou que é necessário, né, a opção, né, da extrema-direita. Espera aí, Essa última parte cortou para opa. mim Essa aí, última do parte cortou Bolsonaro. para mim aí, do Bolsonaro. Ah, sim, cortou aqui para mim também. É, que o Bolsonaro entrou em choque, né, com o Tarcísio, né, se colocando contra essa reforma, né? Eu acho que a gente precisa também diferenciar da própria extrema-direita. Por que na sua avaliação o Bolsonaro se coloca contra essa reforma, né? Ó, primeiro a gente tem que lembrar que o Bolsonaro foi a favor do arcabouço fiscal. O eixo da política econômica do governo Lula foi apoiado pelo Bolsonaro e pelo seu partido, né, seus pares, né? Então, é o eixo da política econômica. Logicamente, que o tema da reforma tributária, né, o tema da extrema-direita, em geral, também tem disputas aí dos setores, né? Porque parte dos parlamentares, né, de deputados da extrema-direita votaram também a favor da reforma tributária. Tanto é que ela foi amplamente aprovada, né? Agora, lógico, tem disputa entre frações da burguesia? Tem, sempre existiu e sempre vai existir. Mas o eixo de toda a política econômica do governo também tem sido apoiada aí por esses setores da extrema-direita, como o Bolsonaro, como foi o caso aí do arcabouço fiscal. Né? Então, tem a ver mais com essas disputas aí que tem, né, da extrema-direita aí, que infelizmente hoje está sendo até fortalecida, né? O Centrão hoje sai muito mais fortalecido, né? Enfim, devido à política do governo, que hoje vai ampliar, né, a participação do Centrão no seu governo. Então, tem muito mais a ver com essas disputas, mas não significa que que eles também apoiam várias das medidas do governo, como foi o caso do arcabouço fiscal e esses parlamentares também do partido Bolsonaro, que uma parte grande apoiou também a reforma tributária.
na opinião, o PT está pavimentando novamente o caminho da extrema-direita? Guilherme, assim, primeiro assim, né, a gente viu que, de fato, a extrema-direita ela é uma força social, né? A gente derrotou a extrema-direita nas urnas, né? Nós da CST fomos parte dos que comemoraram, né, a derrota do Bolsonaro. A gente teve uma candidatura do Polo, Processo Revolucionário, no primeiro turno, ano passado, e no segundo turno a gente fez o voto crítico, né, na frente ampla, assim, depositar ilusão na frente ampla. Então, teve uma derrota eleitoral. Agora segue uma força social, né, que a gente acha também que é fruto também de um desencantamento, né, de uma desilusão, né, dessa crise brutal que a gente vive, né, no mundo, né, crise econômica, crise social, crise política, que vão gerando esse tipo de fenômenos que não é uma coisa nova, não é uma coisa só do Brasil, né? Então, se a gente for, inclusive, ver isso, né, sei lá, o próprio bolsonarismo, setores que estão hoje com a extrema-direita, já tiveram junto com o governo do PT durante o governo Dilma, né? O general Heleno e outros, por exemplo, foram agraciados durante o governo do PT às vezes passado. Então, de fato, o PT acaba repetindo a mesma fórmula que é governar com os setores da extrema-direita, ao invés de esmagar a extrema-direita. Que a gente acha que é necessário derrotar a extrema-direita nas ruas, com mobilização, né? Mas também reafirmando um projeto alternativo de esquerda. Dizer que o que o PT está fazendo hoje não é a esquerda, não é um projeto alternativo. Também é necessário reafirmar uma esquerda consequente, que não concilie com os patrões, que não concilie com nossos inimigos de classe. Né? Então, a gente acha que isso é que vai fortalecer, de fato, uma alternativa que não seja alternativa da extrema-direita ou da direita, né? Aí, como, infelizmente, quer colocar, porque, de fato, se a gente for avaliar, toda a política do PT não é esmagar a extrema-direita. Eles querem isolar o Bolsonaro, né? O Bolsonaro se tornou inelegível, mas segue livre, fazendo política, né? Tenta cooptar o setor da extrema-direita, como no caso do Tarcísio, né? Flertam com setores da extrema-direita, né? Ou os que compõem o governo hoje, né? O governo Lula, né? Para tentar isolar. Então, seguir essa dicotomia aí, né? Sem esmagar de verdade, a fundo, a extrema-direita, que é super perigosa, que tem que ser destruída, né? Enfim, a partir do processo da luta de classes e da gente construir, de fato, uma alternativa de esquerda, né? Aí, consequente, independente dos patrões. Entendi. E como que fica, por exemplo, o pessoal nessa discussão toda, né? Porque o pessoal vai acabar, né, na minha opinião, se queimando junto com o governo. Guilherme, assim, eu acho que você colocou num ponto importante, né? Porque a gente foi parte do PSOL, a gente rompeu com o PSOL justamente porque o PSOL compõe o governo de conciliação de classe, né? Um governo com os patrões, né? Sustenta e apoia, né? O PSOL agora mesmo votou a reforma tributária, só com 3 deputados que se abstiveram, nem sequer votaram contra, se abstiveram, né? E a gente acha que, de fato, o PSOL, ao sustentar o governo, ele perdeu completamente sua independência política, né? Completamente, né? Hoje é um partido que vai seguir elegendo deputados parlamentares, mas para ser uma alternativa, né, política para a classe trabalhadora de esquerda independente já não serve mais, né? De fato não serve mais. Então, enfim, acaba sendo de fato sustentando esse governo em função de garantir os cargos, de garantir mais parlamentares, ou seja, um partido que acabou sendo um partido, infelizmente, se tornando um partido eleitoral, né? Não um partido que possa, de fato, enfim, ser uma alternativa para a classe trabalhadora, né, para a juventude, para as mulheres, para a negritude, né, como um programa alternativo. E, Rose, continuando aqui a nossa conversa, falar da questão do Bolsonaro, né? Do fato do Bolsonaro estar inelegível. Eu particularmente, né? Acho que, acho que de tudo que ele representou, o Bolsonaro, né? Às vezes eu sigo ali a linha de todo castigo é pouco, né? Você acha que foi pouco pro Bolsonaro o que aconteceu, que ele merecia mais punição?
Guilherme, assim, né, como a gente até comentava no ponto anterior, de fato, sim, né, inelegível por 8 anos, mas ele segue impune, né, os seus que foram ministros responsáveis, por exemplo, por 700 mil mortes num país, né, ou a falta de oxigênio enfim, no extremo norte do país durante a pandemia, né, no Amazonas, em Manaus. Segue livres, né, Pazuello, General Heleno, todos esses seguem livres com Bolsonaro. Os empresários que financiaram o golpe, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, seguem livres. Então, que o Bolsonaro, a pena do Bolsonaro é muito pouca, são 8 anos inelegível, e teria que ser preso, teria que ser investigado a fundo, teria que ter seus bens confiscados, né? E toda a cúpula da extrema-direita golpista nesse país. Então, evidentemente que é muito pouco, né? Que tem a ver com aquilo que a gente falava no ponto anterior, né? Que, de fato, a linha do PT e do governo não é esmagar a extrema-direita, né? É manter a extrema-direita ali, mas sem esmagar de forma, assim, derrotar profundamente a extrema-direita, né? Então, é muito pouco, porque, né, toda a linha, toda a política, a responsabilidade do Bolsonaro nos últimos 4 anos, assim, se tornar inelegível por 8 anos, realmente é uma pena muito, muito, muito pequena. E Rose, falando sobre isso, tá pra gente falar que não dá pra gente confiar nas instituições, né, digamos assim, democrático-burguesas, né, para combater a extrema-direita, como, por exemplo, o próprio STF. Então, assim, Guilherme, com certeza, né? Você mesmo falava, né? São instituições desse regime, né, que sustentam esse regime, né, democrático burguês, que a gente sabe que vai estar sempre alinhado a garantir os privilégios dos ricos, dos patrões, dos banqueiros, dos agronegócios, né? Não vão legislar a favor da classe trabalhadora, né? Basta ver, por exemplo, agora recentemente, os trabalhadores da educação do Rio de Janeiro estavam lutando pelo piso salarial, em defesa do seu piso salarial, ou seja, algo que está na lei, e mesmo assim a justiça considerou sua greve ilegal. Então, evidentemente que o judiciário, a gente sabe que, em geral, não legisla a favor da classe trabalhadora, né? Então, a gente não pode confiar de que eles vão resolver o problema da extrema-direita, né? Só a nossa mobilização, a nossa luta, dialogando, inclusive, com setores da classe trabalhadora que segue aí apoiando o Bolsonaro, que a gente sabe que ainda existe, debatendo com esse setor, explicando o caráter dessa política da extrema-direita. Já só através da nossa luta, da nossa mobilização, a gente vai esmagar a extrema-direita, não vai ser de maneira alguma confiando no STF, nenhuma dessas instituições que, na verdade, só estão aí para poder manter, né, manter aí esse regime podre aí que a gente vive hoje no país, né? E como fazer esse diálogo, né, o Rose? Um fato que me chama muito a atenção, né, é que eu já fui cobrir assembleias de trabalhadores aqui em São José e um trabalhador que quando foi se inscrever no próprio mesa de debates deu para ver a lista o que ele seguia, né? Aí eu vi Carla Zambelli, aí eu vi o Nicolas Ferreira, aí o cara foi lá e se inscreveu no mesa de debates. O cara que estava fazendo greve, né? Como fazer esse diálogo com o trabalhador, né? Sem cair nesse sectarismo que a esquerda tem de falar, apontar o dedo para você, você é o pobre de direita. E, Guilherme, assim, eu acho que é importante, né, porque, de fato, isso, né, o próprio bolsonarismo, né, ele cresceu em vários setores da classe, né, a gente vai, enfim, aqui nas fábricas com o nosso jornal, a gente vê isso, né, significa que é todo mundo de direita? Todo mundo reacionário? Não, né, mas, assim, a gente sabe que parte desse desencantamento tem a ver também com a própria política, né, os 13 anos de desilusão que o governo fez, o governo do PT fez, né. Então, a gente acha que um dos pontos importantes, em primeiro lugar, é que a gente tem que ter uma esquerda consequente, né.
Então, uma esquerda que aparece de braços dados, né, com nossos inimigos de classe, né, evidentemente que não tem como dialogar com um trabalhador como esse, né? Então, em primeiro lugar, a gente isso, né? Ou seja, a gente mostrar uma esquerda independente, sem patrões, né? Esse não normalizar de que se pode estar junto com os grandes empresários, né? Com o setor do agronegócio, ao lado do governador Tarcísio, por exemplo, ao lado da tentativa dos golpistas, né? Do Arthur Lira, de todos esses que legislam contra a gente, né? Porque senão a gente vai cair também na vala comum. E segundo, explicar também para o trabalhador, né, a responsabilidade e a política econômica que o governo Bolsonaro fez. Ou seja, se hoje a gente tem no país a quantidade de terceirizado, de informalidade, tem a ver com essas reformas. Reforma sindical, reforma trabalhista, né, a reforma da Previdência, né, reformas que o Temer e que o Bolsonaro aplicaram, implementaram no país. Né? Então, ou seja, explicar isso para o trabalhador, né? Ou seja, essa responsabilidade, essa questão, né, do significado dessas contras-reformas, né, hoje que prejudica a classe trabalhadora, ela é fundamental. Então, acho que a gente tem que fazer esse diálogo, fazer esse debate, não como você falou, apontando o dedo na cara de nenhum trabalhador, né? Sobretudo porque a responsabilidade, em parte, dessa situação hoje tem a ver com essa desilusão, né, que foi causada aí enfim, pelo próprio governo do PT, que teve 14 anos para fazer diferente e não fez. Né? Muitos, inclusive, dos que começaram a votar no Bolsonaro já votaram no PT. A gente contou vários trabalhadores dos Correios, trabalhadores, enfim, das fábricas aqui, que já votaram, que se desencantaram, se desiludiram. Por quê? Porque, o PT aparece comum, normal, né, aparecer junto aos setores, enfim, abraçado, né, com esses setores aí que são nossos inimigos de classe. Então, a gente acha que a gente tem que abrir esse diálogo e, fundamentalmente, atuar com esse companheiro nas lutas, né? Porque também nas lutas ele vai a consciência, né, dos trabalhadores também vão avançando nas lutas, nos processos de luta, né? Então, por exemplo, se a gente vê hoje as centrais sindicais, as principais centrais sindicais não fizeram nada contra o arcabouço fiscal, né? Ao contrário, falaram que agora, como no Senado modificou um pedacinho, já defendem já o arcabouço fiscal e aplaudem a reforma tributária. Então, essas direções acabam ajudando isso, ao invés de abrir o diálogo com esse trabalhador que você comentava, essas direções acabam confundindo ainda mais esse trabalhador. Então, também a responsabilidade que tem essas direções, essas principais direções sindicais, é muito grande também, né? Nesse atraso de consciência que tem um setor da classe trabalhadora, né? Eu já fiz essa pergunta, né, inclusive para o Diego, né, que veio aqui para falar sobre, né, o rompimento da série e voltar. Acho que estamos aqui com um pequeno problema. Pronto, voltamos. E acho que eu vou fazer essa pergunta para você de novo, porque eu acho que é um tema de extrema importância a gente debater, né, que é a reorganização de uma esquerda independente, né? Eu vejo que a CST rompeu com o pessoal, né? Eu particularmente acho que esse foi um movimento correto, né? Inclusive acho que poderia ter sido feito antes, mas isso aí é um outro debate. É... Mas eu queria saber aí de você, ô Rose, como fazer para unificar esses setores de esquerda que ainda colocam o campo independente, num campo independente do governo, né? Como, por exemplo, fazer com que a CST não seja mais uma corrente de esquerda construindo o seu próprio feudo? Então, Helena, eu acho que é bem importante, né? Primeiro, assim, a gente acha que o fundamental de uma esquerda independente é que ela seja uma esquerda, de fato, que tenha como eixo, né, o chamado à mobilização para enfrentar os ataques do governo. Né? A gente tem toda uma linha hoje, né, que é necessário, enfim, exigir das centrais sindicais, né, CUT, CTB, MTST, MST, UNE,
de que rompam essa política governista e que encaminhem o processo de luta. E nesse processo, e que encaminhe jornada nacional de luta, que é o que a gente necessita hoje, né? Uma jornada nacional de luta para enfrentar o arcabouço fiscal, para enfrentar e para exigir, por exemplo, do governo que possam, de fato, enfim, aplicar e revogar as contra-reformas, né, na classe trabalhadora, que prejudicam a classe trabalhadora. Junto com isso, a gente tem que ter uma unidade da esquerda independente. Tem setores que não estão no governo, né? A gente tentou ano passado, nós defendemos uma frente de esquerda socialista o ano passado, infelizmente não se deu. A gente segue defendendo isso, é necessário uma unidade de todos os setores que não estão na frente ampla, que não compõem a frente ampla, que tem uma política independente, todas as organizações, setores, através de uma frente esquerda, e essa frente esquerda ela tem que debater, tem que ter como eixo o apoio às lutas, né, às mobilizações, tem que ter como eixo construir um programa alternativo, né, porque a gente, de fato, que necessita é não só enfrentamento à atual política econômica em curso, né, o apoio às lutas, né, a gente está tendo agora, segue lutas importantes, por exemplo, ainda que sejam pulverizadas, existem, né, mas também a construção de um programa alternativo, que passa, que diga que essa reforma tributária não serve, que é necessário construir, de fato, uma reforma tributária que taxe os bilionários, né, e os lucros das grandes multinacionais. Que diga que nós não vamos pagar a dívida pública aos banqueiros, né, porque senão tem que ser revertido para a saúde, educação pública, né, para as áreas sociais. Então, a gente acha que é necessário uma esquerda que possa ter como eixo com esse programa. Né? A gente acha que só a CST não se basta. Né? Não temos essa ilusão. A gente segue defendendo isso. A gente tem exemplos. A gente tem, por exemplo, na Argentina, a FIT, né? Que enfim, que é uma experiência interessante, né? Se unificou várias organizações que têm divergência, que têm diferenças, né? Mas que nos últimos processos eleitorais apresentam como uma alternativa, né? Aí, diante aí dessa, enfim, do kirchnerismo, né? Ou da direita, da extrema direita, na Argentina. E a gente acha que tem que ser esse exemplo que a gente tem que seguir aqui, unificar esses setores aí, enfim, como o PSTU, né, o PCB, né, e outros setores que não estão na frente ampla e que defendem também a independência frente ao governo, né? Esses setores têm que se unir, tem que ter uma frente de esquerda, tem que ter um programa alternativo, né? E a gente acha que o passo agora imediato é a gente organizar a luta contra o arcabouço fiscal. Não terminou, vai seguir a votação em agosto, né? Tem votação na Câmara, vai se votar, se votou no Senado, volta para a Câmara. Então, a gente acha que é necessário a gente organizar a luta, né? A gente sabe que, infelizmente, as centrais não vão fazer isso. A gente acha que esses setores têm que incorporar essa luta, né? E nesse caminho, construindo essa frente de esquerda e um programa alternativo. E, e aí que tá a pergunta, né? Hoje, infelizmente, esses setores de esquerda, né, independentes são minorias, né, dentro da esquerda brasileira. A grande, né, assim, a grande esquerda hoje, infelizmente, está ligada ao governo. Mas como a gente faz aí para que setores como a CUT, a CTB, a Força Sindical, até outros movimentos populares como o MST, o MTST, se moverem aí contra essa medida, né, do arcabouço fiscal, né? Como fazer isso na prática? E, Guilherme, a gente acha que a gente tem que ter uma exigência dessas centrais, essas direções, né? E nos processos, né, das categorias em luta, a gente tem que pautar esse tema, né? Por exemplo, a gente teve na greve da educação aqui, a gente pautou esse tema. A gente está nas categorias que a gente atua pautando esse tema. A gente está com a nossa juventude agora, vamos à luta, que vai começar agora no Congresso da UNE, também pautando esse tema. A gente tem que exigir dessas direções que encampem essa luta, né? Que sejam independentes do governo e que organizem essa luta, né?
E a gente já e a gente assim, a partir dessa pressão que a gente tem que fazer na base das categorias onde a gente intervém, né, para que essas direções aí possam, de fato, a partir da base, possa pressionar essas direções, de fato, que hoje, infelizmente, enfim, tem como esse eixo sustentar esse governo, né? Então, é a nossa, digamos, é a política da nossa organização, da CST, onde a gente intervém, né, através da nossa corrente sindical, combate sindical, ou da nossa juventude Vamos à Luta, a gente está intervindo com essa linha, com essa exigência, né, diante aí dessas centrais. E só com muita pressão na base é que elas possam mudar, pode, de fato, a gente conseguir impor, né, esses processos aí de luta. Ô Rose, você se tem de uma. Deu uma cortada para mim, Guilherme. Então, com um problema. Não, sim, porque nós estamos aqui com um pequeno problema, né? Pronto, voltou. Às vezes a internet, conforme vocês podem ver, não ajuda um pouco, né? Enfim, a gente não tem o mesmo recurso que a grande mídia tem. Ô Rose, mudando um pouco de assunto, né? Mas ainda falando aí de política nacional, né? Como que você está vendo aí um tema que eu acho de extrema importância e que uma certa medida me preocupa um pouco, né, que é a questão da CPI do MST, né, que é uma CPI que na minha avaliação serve para apenas criminalizar o movimento, né? Como que você vê essa questão, né, e o que fazer aí, né, perante essa CPI? Oi, Guilherme. Não, claro, assim, a gente, em primeiro lugar, é isso. A gente acha que a única forma da gente poder, de fato, enfrentar qualquer tipo de criminalização, né, seja o Movimento Sem Terra, os demais movimentos, né, como no caso aí dessa CPI, é a gente se mobilizar, né? Evidentemente que um Congresso Nacional, né, da maioria dos setores conservadores, né, que hoje flerta, né, que hoje o governo acaba fortalecendo esse Congresso conservador, acaba dando margem para fazer isso aí, para fazer a CPI, por exemplo, do MST. A gente acha que é necessário defender, né, qualquer tipo de ataque que possa vir desses setores reacionários, né, e só vai ocorrer através da nossa de mobilização. Né? Infelizmente, a gente não está vendo dessas centrais sindicais, dessas lideranças, chamarem a mobilizações, chamarem a atos, de fato, para, né, enfim, enfrentar qualquer tipo de criminalização dos movimentos sociais. Né? Acho que é o que deveria ser o caminho, né, a ser colocado. Sim, e eu, Rose, uma coisa, um discurso que eu fico meio assim abismado, né? Que eu vejo muitos setores da esquerda falando que a CPI só serve para desgastar, né, o governo e se esquecendo aí da criminalização do movimento, que acho que é de extrema importância. O que é, qual que é a tarefa, né, que a esquerda tem que ter, de defender o governo ou de defender o MST? Eu acho assim, Guilherme, nós não podemos jamais defender um governo que está junto com os setores patronais, né? Então, esse não é o nosso governo. A gente sabe que tem muita gente que tem ilusão no governo, sobretudo porque a gente veio do que foi o governo Bolsonaro, né? Então, evidentemente, qualquer coisa que não seja Bolsonaro, as pessoas acham que é mil maravilha. Então, a gente veio disso daí, do Bolsonaro, né? Sei lá, eu milito aqui no movimento feminista. Então, para nós mulheres, o significado do Bolsonaro assim foi terrível, né? Mas não significa dizer que esse é o nosso governo. Isso não é nosso governo. É um governo que está junto com os setores patronais, né? Que tem ministro da extrema-direita, que governa com ajuste fiscal, que não encampa, que não revoga as contas de reforma, não é o nosso governo. Né? Então, o governo não precisa ser defendido. Nós não vamos defender um governo que não é nosso. Né? É um governo burguês.
Então, a gente acha assim, que nosso centro é defender os que lutam, é defender os movimentos sociais, que ainda que a gente tenha diferença, divergência com a direção política do MST, né, a gente defende o movimento, né, diante de qualquer ataque que possa vir. E a gente acha que tem que ser feito através da mobilização, né? Sem dúvida nenhuma. Né? A gente já, enfim, tivemos outros momentos como esse, né, aí de ataques assim, virulentos, né, inclusive ao direito de greve, né, ao direito de luta, e que a gente sabe que a única forma de a gente enfrentar é através da nossa mobilização. Maravilha, Rose. Vamos entrar aqui nessa parte final da entrevista, nesses últimos 20 minutos, para falar um pouco aí de questões relacionadas à pauta das mulheres, né? Rose, primeiramente, como que você vê aí a postura do governo Lula, né, em relação à questão a temas como o aborto, né? Quando o Lula fala que não, eu não sou contra o aborto, eu sou contra o aborto, quer dizer, o Lula tá querendo conversar com quem? Com qual ala? Oi, Guilherme, isso é bem importante, né? Porque uma das pautas fundamentais nossa do movimento feminista é o tema da legalização do aborto, que ela de fato dialoga com a vida das mulheres, né? E sobretudo das mulheres negras e pobres, que são as que mais morrem por abortos clandestinos, né? Porque as mulheres ricas podem abortar em clínicas caras e as mulheres pobres não. Né? Então, de fato, acaba sendo uma pauta, né? Ainda que seja uma pauta democrática, ela dialoga principalmente com esse setor, né? Com as mulheres trabalhadoras, com as mulheres negras. Né? E, de fato, toda a linha, a expectativa do movimento de mulheres, de fato, é frustrada, porque toda a lógica do governo é dialogar com os setores conservadores. É isso, setores da igreja, com os setores conservadores, que eu falava, inclusive, acabou de ser agraciado com a reforma tributária, né, ampliando aí a isenção aí para o conjunto das igrejas. Então, ele acaba dialogando com esse setor conservador, né, e deixando uma das pautas caras, né, do movimento feminista, né, deixa inclusive o Brasil mesmo que na contramão do que vem ocorrendo na América Latina, que a gente sabe, inclusive, que não vai ser, né, uma pauta que não vai ser dada por nenhum governo. Né? Não foi assim na Argentina, não foi assim em nenhum lugar. A conquista da legislação do aborto ela foi fruto da mobilização e da luta das mulheres, né? E aí no Brasil não vai ser diferente, né? E a gente acha assim que a gente tem que debater, a gente não concorda com o que fala a ministra das Mulheres, né? Que diz que não é hora para debater essa pauta porque o Congresso é conservador. Bom, ela tem que me dizer onde, em que local o Congresso não é conservador. É conservador, lógico. Agora, isso não significa que a gente não tem que pautar isso. Pelo contrário, se a gente não pautar, a gente não vai seguir tendo mulheres, né, jovens, negras, trabalhadoras sendo mortas, né, por aborto clandestino. Então, a gente é necessário dialogar com as mulheres e não com os setores conservadores. E aí, de modo geral, como que você avalia a postura do governo Lula com a pauta das mulheres, né? Com as demandas das mulheres? Bom, Guilherme, assim, eu primeiro assim, né, é necessário analisar o conjunto da política do governo, porque o arcabouço fiscal ela implica diretamente na pauta das mulheres, né? Se vai significar menos orçamento para a pasta de mulheres, o combate à violência de gênero, né? Para políticas públicas, né? Então ela não está desassociada, né? A política de mulheres por um lado e a política do arcabouço pelo outro, não. É uma política global que tem impacto direto nas mulheres, né? Ou, por exemplo, com o tema agora sobre a questão da igualdade salarial. Bom, é necessário revogar as reformas previdenciárias, sindical e trabalhista, que impactam diretamente as mulheres. Impacto direto. As mulheres ganham menos que os homens, né? Mesmo exercendo o mesmo trabalho, e elas são mais afetadas, são mais precarizadas, mais terceirizadas, tem mais impacto na reforma da Previdência. Né? Então, não adianta fazer um discurso quando, de fato, toda a política do governo, toda a política econômica do governo,
ela tem implicações diretas, né, na pasta das mulheres, né, em todas as áreas. Entendi, perfeito. E saindo, na verdade eu ia falar que os últimos 20 minutos a gente ia tratar um pouco dessa conversa, mas acho que tem outros temas aí para ser tratado aí, né? E Rose, sobre a questão da extrema direita, né? Como que você analisa a localização dela hoje? Então, Guilherme, assim, de fato, depois do 8 de janeiro, eles ficaram mais na defensiva, é um fato, né? Teve uma tentativa de golpe que não foi para frente, mas tem uma questão: poucos foram penalizados, pouquíssimos. A grande maioria, e sobretudo a cabeça da cobra, que é o Bolsonaro, segue livre, né? E mais ainda, toda a política hoje do governo em relação ao centrão acaba o quê? Fortalecendo um setor da extrema-direita, né? Então, seja, a extrema-direita foi derrotada nas urnas, teve a tentativa do golpe derrotada, né? Ou seja, tinha tudo para avançar aí nessa, contra a extrema-direita, mas infelizmente hoje não é o que está fazendo o governo, né? Apesar de que a extrema-direita ficou mais, enfim, com uma recuada com o 8 de janeiro, entretanto, a política do governo de fortalecer o centrão, né, de tentar governar com um pedaço aí, de fato, da direita e da extrema-direita, uma política aí, por exemplo, como o Tarcísio, né, como o governador de São Paulo e tudo mais, né? Então acaba, enfim, retroalimentando esses setores aí que deveriam estar, na verdade, ser esmagados aí, né, pela sua política aí autoritária e reacionária, né? Felizmente. Sim, e para a gente indo finalizar aqui, né, a nossa entrevista, você, né, imagina que quem que pode aí substituir o Bolsonaro nesses 8 anos que ele não vai se eleger, né? Quem pode ser a figura principal da extrema direita, né? Olha, Guilherme, assim, eu realmente, enfim, alguns falam aí na possibilidade de algum desses generais, Heleno, outros, é o mais provável que eles vão buscar uma alternativa, com certeza, da extrema-direita. Agora, a gente acha que o fundamental é ver como a gente também construir uma alternativa nossa, né? Porque a Frente Ampla não é nossa alternativa, e evidentemente que hoje, ainda que segue uma lua de mel, tem setores que começam a ficar também com a pulga atrás da orelha, né, o que foi o arcabouço fiscal, e é necessário que a gente construa uma alternativa da classe trabalhadora. Por quê? A crise social e econômica, ela se aprofunda, né? A gente tem hoje cerca de 125 milhões de brasileiros que vivem com algum tipo de insegurança alimentar, né? Ou seja, que não vai se resolver, que vai se agravar agora com o arcabouço fiscal. Então, é necessário a gente construir uma alternativa da classe trabalhadora, dos trabalhadores e das trabalhadoras, em primeiro lugar. Apostando numa frente esquerda e socialista, numa unidade de setores que não estão com a frente ampla, né? Particularmente nós da CST também achamos que é fundamental a gente batalhar por construir um programa alternativo, né, que tenha como eixo o enfrentamento, né, a essa lógica, né, aí capitalista, enfrentamento à taxação das grandes fortunas, dos bilionários nesse país hoje que não pagam, né, os impostos necessários, né, ou as multinacionais que vêm só aqui se enriquecer, levam o dinheiro para fora, né, então vai taxar. E é necessário também parar de pagar essa dívida aos banqueiros. A gente já pagou essa dívida, né, todos os estudos que tem da Auditoria Cidadã da Dívida, de outros setores, né, demonstram isso, né, o caráter dessa superserviente, né, de rapina dessa dívida pública, né, que na verdade é uma dívida hoje que consome aí parte, metade do orçamento, né, para os banqueiros. Então, e com esse dinheiro a gente tem que destinar às áreas sociais, educação, saúde, né, moradia, né, a geração de empregos, né, garantir melhoria do salário mínimo, né, garantir que a Bolsa Família seja de um mínimo, um salário mínimo, né, que R$ 600 realmente é vergonhoso, né, ou seja, enfrentar a política, enfrentar o agronegócio, né, e a política de matança no campo, né, essa depredação, as multinacionais que depredam o meio ambiente,
Então, a gente tem que ter, de fato, um programa alternativo da classe trabalhadora, né? Porque o que a gente precisa, de fato, num país é construir uma outra lógica, é mudar essa lógica hoje, né? A gente precisa construir um Brasil socialista, né, que possa, de fato, inverter a lógica. A gente é um país rico e a nossa grande riqueza vai para uma pequena minoria da burguesia nacional e da burguesia internacional. A gente tem que inverter essa lógica, né? Tem que governar, né? Ou seja, um Brasil que possa ter um novo sistema, né? Econômico, social e político que possa colocar abaixo, né, esse capitalismo que a gente vive hoje, construir uma sociedade socialista e construir um governo da classe trabalhadora, sem patrões. Porque até hoje a gente não teve no Brasil um governo da classe trabalhadora, dos trabalhadores, das trabalhadoras, das mulheres, da negritude, da população LGBTQIA+. A gente não teve. A gente necessita de um governo da classe trabalhadora. Porque até agora, um governo dos patrões só nos causou mais miséria. A gente viu uma crise mundial, uma crise no Brasil, que é causada por esse capitalismo e pela burguesia que segue rapinando o país e o mundo. Então, a gente tem que testar outro tipo de governo, tem que ser um governo da classe trabalhadora, que é o que a gente defende como saída de fundo para poder resolver as graves mazelas que a gente vive no nosso país, né? Porque senão, evidentemente, vai seguir a miséria, né, vai seguir no nosso país, né? Enfim, então, a gente acha que é necessário a gente ter medidas de fundo que possam resolver esses graves problemas aí do nosso país. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Aqui quero agradecer a Rose, né, Messias, por ter participado aí dessa conversa. E passo a bola para ela novamente fazer suas considerações finais. Então, assim, a gente, em primeiro lugar, agradecer muito, viu? A gente, enfim, agradecer bastante aí o teu convite, né? Dizer que é muito importante ter mídias alternativas, que possam ir pautar, né, assim, uma visão mesmo, né, assim, independente, né, da nossa classe. Então, o trabalho que você faz aí é muito importante, né? Chamar aí quem quiser conhecer mais sobre a SST, sobre a nossa organização política. A gente tem nossas redes sociais, né, a gente tem nosso jornal, tem a nossa revista internacional, né? A gente é parte de uma internacional, né, da UIT, da Unidade Internacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, né? Porque a gente sabe que é necessário a gente se organizar também a nível mundial, né? Assim como a burguesia se organiza através dos seus organismos internacionais para massacrar a classe trabalhadora, a gente também acha que é necessário também a gente se organizar a nível internacional, né? Por isso que a CST, ela não é só uma organização aqui do Brasil, é uma organização que está vinculada a uma internacional, né? Porque a gente acha que é fundamental a gente defender, né, a luta da classe trabalhadora no mundo inteiro, né? E finalizar, né, isso, além de agradecer bastante, dizer assim, que é fundamental, a nossa organização vai seguir, né, chamando aí a unidade, né, da luta, e agora de forma mais imediata para enfrentar, né, o arcabouço fiscal que vai seguir aí sendo debatido aí em agosto. É fundamental a gente poder fazer esse debate, né? Por isso acho que o espaço que você deu aqui para a gente ele é importante. Espero ter contribuído aí de alguma forma aí para enriquecer a discussão, né? E dizer que a gente está à disposição aí toda vez que você precisar, tá? E é isso, gente. Brigadão mesmo. Quem quiser conhecer mais essa ST, a gente está super aberto. Venha conhecer e vamos fortalecer um projeto aí de esquerda independente socialista. Obrigadão mesmo, Guilherme. Valeu. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo a Rose, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente os nossos vídeos. É importante aí fazer esse movimento para dar engajamento para o canal e o canal continuar crescendo. Também, né, segue a gente no TikTok, Instagram e também no Facebook, né, de quem quiser contribuir aí com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e também, né, no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por
hoje é só, né? Programação um pouquinho mais curta do que costuma ser. Mas, né, acho que bastante importante, valeu a pena essa live. Então, um forte abraço e fui.